Então, muito boa noite a todos. Iniciando hoje, dia 2 de março de 2021, mais uma reunião do NEP Gesiel. Continuamos com a perícope Missão dos 12, em Mateus, capítulo 10. E, então, hoje, vamos lá para o versículo 5, né? Mas antes disso, a Silvinha, então, faz a prece para a gente, por favor, Silvinha. Sim. Boa noite a todos, novamente. Convido a todos para nos acalmarmos, acalmar nossa mente, nosso pensamento, iniciar nossa conexão com a espiritualidade amiga, cumprimentando inicialmente o benfeitor individual, esse amigo que nos acompanha nessa jornada, nos ligando a todos os amigos espirituais que conosco participam desse estudo, nos ligando a Gesiel, o nosso mentor do NEP Gesiel, que nos ampara, nos guia, nos esclarece, nos ligando a Jesus e a Deus. Pedimos nesse dia inspiração, clareza para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, pois estamos aqui, Jesus, reunidos em seu nome, para desvendar as palavras do seu Evangelho, as suas lições, com a intenção de nos melhorarmos, com a intenção de colocarmos em prática os seus ensinamentos. E então nos unimos a Jesus, a todos os benfeitores espirituais e a Deus com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim, humildemente, pedimos inspiração para esse momento de estudo, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito bom. Sejam bem-vindos os nossos novos amigos aí. O que nós temos combinado é que nós ficamos com o microfone fechado e falamos, quando vamos falar, a gente abre o microfone, né? Acho que vocês já devem estar acostumados com isso. E avisando o pessoal que, boa noite, Renatinha, que eu não vi, boa noite, Leda, que eu não tinha visto. Boa noite, boa noite. Que depois que eu abro a tela, que eu compartilho, eu abro aqui tudo, eu não enxergo mais ninguém. Então, quem levantar a mão, eu não vou perceber que levantou a mão, né? Então, é para falar mesmo, que eu não vou perceber, tá? Pode perguntar à vontade, pode fazer o comentário que achar necessário. Eu vou só compartilhar aqui para a gente começar. Bom, depois eu abro de tudo, só para a gente começar aqui. Então, nós estamos vendo o capítulo 10, né, o início do capítulo 10. Vamos ler mais uma vez aqui só o Mateus, né, para a gente normalmente voltar aí à memória, as coisas que a gente já viu, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir, vai, depois eu fecho de novo também. Então, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade.
Os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas perdidas na casa de Israel. Indo, proclamai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimons. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajados, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, eu vou só voltar aqui o slide. A gente vai ver aqui hoje, aqui o 5 e o 6. Aqui, vamos ver se dá tempo de ver o 5 e o 6 hoje. Certo? Então, peraí, vamos lá, para onde a gente parou? Eita! Então, nós estamos lá já no terceiro dia, né? Então, a gente viu que ele fez algumas orientações a princípio, mas ainda vai dar outras orientações, né? Mas nós falamos bastante sobre a necessidade da autoridade moral, vocês lembram? Né? Então, que eles precisariam da autoridade moral para executar certas tarefas, né? Que no decorrer desse capítulo, né, Jesus então vai oferecer orientações para que eles possam garantir a manutenção daquela vibração elevada, para que não haja queda dessa autoridade. Certo? Então, ele inicia as orientações e advertências com esse versículo que a gente vai ver hoje. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem. E aí? Quem quer comentar alguma coisa já de início? O que entende por esse versículo? O que vocês sentem? A primeira vez que lê esse versículo, ele lembra muito a moral estranha, né? Aquelas outras morais estranhas que Jesus trouxe, porque é como se estivesse colocando à parte os samaritanos, os gentios, os pagãos, mas não é essa a ideia, né? Se a gente não estudar as entrelinhas do texto, fica parecendo ser uma moral estranha dele. Exatamente, muito bom. Muito boa lembrança. Muito boa lembrança. Alguém mais? Nada?
Bom, ele enviou os 12, ele vai enviar os 12, né? E da maneira como a gente percebe os versículos lá que falam dos, dos discípulos, né? Dos nomes dos apóstolos, né? Que a gente viu também que ele forma essas pessoas, lembra? Esses discípulos, eles estavam ainda em formação. Eles não estavam aí, era o início da missão aí de Jesus, né? Era o início da missão deles também, né? Início do trabalho deles. Então, eles ainda estavam aprendendo, digamos assim, não tinham se formado, vamos dizer assim. Formado só Jesus mesmo, né? Mas eles estavam no caminho do crescimento, digamos assim, no caminho do aprendizado, não é isso? E falou-se bastante da questão da oração, falou-se bastante da questão do chamar a si, que até a gente vai comentar aqui mais para frente um pouquinho mais aqui, o chamar a si no sentido de buscar, que eles buscassem a sintonia com o mestre, né? Que buscassem a comunhão de sentimento com o mestre. E ele envia os 12 de 2 em 2, como a gente lê nos versículos anteriores, que a gente pulou, entre aspas, né, porque a gente já viu em outros momentos aí. Ele envia de 2 em 2. Por que será que ele envia de 2 em 2, hein? Alguém pensa alguma coisa a respeito? Assim, acha alguma coisa? Oi, Val. Fala, querida. Eu penso o seguinte, que até qualquer hora eu vou pedir o Jalaerten para escrever para mim, que uma vez o Chico fez um versinho, fez não, repetiu um versinho que uma certa pessoa fazia, da importância de se seguir o caminho e que não seja só, né? Porque de 2 é mais fácil, né? Porque um sustenta o outro, um dá força, um ampara, no caso de um imprevisto, né, e tudo mais. Mestre, né, sabiamente encaminha eles de forma que eles possam dar suporte um ao outro, né? Penso que seja isso. Muito bom, hein? E a questão da lembrança para nós também, da cooperação, do trabalho conjunto, né? De cada vez que você vai empreender um trabalho, qualquer coisa que você vá fazer, né? Se houver de preferência, se houver companheiros para esse trabalho, né? Jesus que era Jesus, ele juntou 12 para ajudar o seu trabalho, né? Para auxiliá-lo, para depois dar continuidade ao trabalho dele, né? Se ele, que era ele, né, chamou 12 auxiliares, vamos dizer assim, né? Quem somos nós para fazer as coisas sozinhas? Se há a possibilidade de se tomar uma ajuda, dividir a tarefa, né? Dividir a oportunidade de trabalho, isso é sempre importante, né? Agora ele envia após prescrever-lhes. Quer dizer, primeiro ele vai dar diversas advertências, né? Mas a primeira que ele dá, a primeira é essa que a gente vai ver hoje, né? Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Por que seria, né? Primeiro, o que me vem na cabeça, assim, primeiro, era a primeira missão desses discípulos que a gente comentou que estavam em formação, não é? Era a primeira jornada mais complicada, vamos dizer assim, que eles iam traçar, não é isso? E os gentios eram espíritos
que não compartilhavam com a ideia do monoteísmo, né? Os gentios eram idólatras, os gentios tinham diversos deuses, não é isso? Então, era um campo de atuação mais difícil para quem ainda estava no início da jornada, né? Os gentios, os samaritanos, eu lembro que a gente até comentou, né, na outra reunião, os gentios, na verdade, ia ser tarefa do vaso escolhido, né? Ia ser tarefa mais para frente, né? Ia ser a tarefa de Paulo, não é isso? Mas aqui não é porque ele reservou os gentios para o Paulo, né? É porque realmente trabalhar com os gentios, com os samaritanos, que também eram inimigos mortais dos hebreus, né? Já era um campo mais difícil de atuação. Então, numa primeira jornada, vamos pegar uma tarefa mais fácil, né? Então, é isso que eu sinto aí desse não tomeis o caminho dos gentios. Agora, quando ele fala assim, ó, não tomeis o caminho, independente de ser dos gentios ou dos samaritanos, se você pensar só nisso aqui, ó, não tomeis o caminho, o que a gente pode pensar disso, gente? Nada? Não fazer o mesmo, né? Isso. Não tomeis o caminho, não compartilhe com as ideias que eles trazem, né? Vamos deixar de lado essa questão aí do idólatra, da concepção que eles tinham, né? Realmente não traçar o mesmo caminho que eles traçaram, né? Cuidar para que a sua vibração, o seu coração, a sua mentalidade continue no caminho que você está, junto com Jesus, né? No monoteísmo, né? Buscando a verdade, buscando a luz, e não busque esse caminho diferente, né? E não entreis na cidade de samaritanos, não sei se tem um sentido diferente. Para mim tem o mesmo sentido, porque quando você fala em casa, por exemplo, dentro do Evangelho, você sempre pensa em casa mental, não é? A sua casa é a sua casa mental, é a sua morada interior, né? Quando você fala em cidade, você também pode pensar nesse sentido, só que envolvendo não só a individualidade, né? Mas envolvendo a cidade dos samaritanos, envolvendo toda a mentalidade que traziam os samaritanos, né? Uma coletividade. Isso, a coletividade. Mas traz o mesmo sentido, vamos dizer, da casa mental, né? Tá? Sim, e eu acho relevante também a gente notar a forma como Jesus se coloca de uma maneira firme, pontual, mas sem julgamento, vocês percebem? Sim. Né? Isso para mim é algo bastante relevante. Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ele não questiona, ele não julga o que Muito bom. eles estão fazendo. Né? Muito bom, Silvinha. Muito bem lembrado. Alguma coisa mais? E as ovelhas perdidas da casa de Israel? Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Deus. Acho que são os sofredores, né? Aqueles que estavam meio à margem do poder dominante na época, aqueles que viviam
com dificuldades, né, que a gente sabe que o povo vivia numa situação bem difícil, bem abandonados à sua própria sorte, tendo que pagar os impostos, vivendo uma vida dura, né, com muitos sofrimentos e poucos recursos. Então, o coração sofrido, ele, em geral, fica uma terra mais fértil, né, em geral. Né? E aí seria, talvez, de mais fácil, né, o acesso deles para que pudessem ajudá-los, né? Quer dizer, eles poderiam acrescentar alguma coisa, levar alguma ajuda, levar uma esperança, né, para esse povo que vinha ali bem sofrido. Bem lembrado. Posso fazer uma Pode? questão? A casa de Israel era todo judeu, todo o povo hebreu que vinha sendo trabalhado desde a época de Moisés para o monoteísmo. Essas ovelhas perdidas seriam aquelas, então, que teriam sofrido também a influência ali naquele meio que eles estavam, dos sumos sacerdotes, estavam desiludidos com a própria ideia que Moisés vinha, e eles tinham a Torá, que eles estudavam, eles repetiam. Não seria, então, em relação à frustração do próprio povo hebreu, que seria os que vinham vindo, né, na busca, mas estavam desesperançosos, descrentes? É interessante ouvir vocês falando, né? Cada uma falou de uma maneira diferente, uma observação diferente, e a gente não ia ter sempre correto, né? Então, a maneira como a gente interpreta as falas, né, de Jesus, né, como a gente interpreta o Evangelho, tem várias maneiras da gente interpretar a mesma frase, o mesmo versículo, né? É muito interessante isso. Então, é muito interessante as duas terem falado de maneira diferente, mas são observações pertinentes, né? Muito interessante. A casa de Israel realmente é assim, era todo o povo hebreu, né? A casa de Israel. Agora, as ovelhas perdidas, a gente pode entender também as ovelhas desgarradas, as ovelhas que, apesar de conhecer a Torá, apesar de conhecer a lei, na verdade, na época, né, a lei, elas se desviaram do caminho, né? Então, ou elas estão por fazer algo contra a lei, ou estão fazendo algo contra a lei. O que eu digo é assim, o que eles consideravam como lei, né? E agora, existe uma observação muito interessante de por que o povo de Israel? Por que Jesus chegou junto lá com os hebreus? Por que Moisés escolheu os hebreus? Né? Tem toda essa conotação aí que a gente encontra uma fala muito linda de Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que a gente vai ver um trecho daqui a pouquinho, tá? Então, todas essas observações, apesar de diferentes, elas são pertinentes, né? Isso que a gente tem que entender. Por isso que é muito bom o que vem na cabeça aí, fala, né? Não fica constrangido em falar, não. Falem mesmo, né? Viu que legal? Vamos, tem alguma observação a mais ou a gente prossegue um pouquinho? Val, Fala, querido. rapidinho. Eu achei uma fonte da obra alguns ângulos dos ensinos do mestre, do João Nunes Maia, do Espírito. Tem um capítulo que trabalha essa passagem. Aí ele vai trabalhar a questão
que tudo bem, os samaritanos, os gentios, tinham depois que receber a boa nova. Mas Sim. havia povos mais deficitários do que eles. Então ele fala, deixa eles para depois. Vamos primeiro naquelas ovelhas que estão mais perdidas, que estão mais desgarradas, que estão mais precipitando, né, os abismos. E aí dão a entender que realmente era o povo judeus, os hebreus, por estar levando a lei de Moisés, a lei mosaica, muito a ferro e fogo, fanatismo, olho por olho, dente por dente, questão dos fariseus, né? Que por fora resplandeciam, mas por dentro eram podres, né, aquela analogia. Então ele trabalha essa questão, é interessante, reserva ele, Muito, né? Mas primeiro vamos para os que estão mais precisando. exatamente, muito bom. É isso mesmo. Val, Tá. é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro o capítulo, mas o Espírito de Verdade vem nos falando assim, né? Venho novamente as ovelhas Isso. da casa de Israel, né? Fazendo um paralelo aí do convite que continua, né? Para nós outros também. Tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Estou me sentindo essa ovelha perdida e descarrada. Todos nós somos, querida, todos nós somos ovelhas perdidas, as ovelhas que Jesus está buscando. Eu vou pegar meu evangelho que está ali do lado, peraí. Desculpa, pode falar, que a Silvinha quer falar? É a Silvinha. Só Fala, você querida. para me chamar de Silvinha. A Silvinha está falando. É a Silvia. Eu não enxergo. A Silvinha. Fala. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas perdidas já tinham o conhecimento de um Deus único, né? Mas não tinham o seu coração tocado. Isso. Então, assim, o conhecimento chegou na mente. Legal, tem um Deus único, né? Mas não chegou no coração, não houve aquele entendimento de alma, né? É assim que eu vejo. É isso aí. Aquilo que a Zezé falou está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né? Realmente é uma mensagem do Espírito da Verdade, né? Eu acho linda essa mensagem. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem sua resignação ao nível de suas provas. Bom, etc. Essa parte aí. Posso falar uma coisa? Claro, quem está falando? É a Leda. Fala, querida. Então, eu estava aqui pensando, e quando vocês falavam, você veio finalizar com isso aí, né? Quem está falando, quem está trazendo essa mensagem para nós é o Espírito Verdade, né? Da Verdade lá no Evangelho. E aí, como falou acho que é Zezé, né? Desculpem, porque eu estou assim conhecendo aos pouquinhos todos do grupo, né? Então, ela falou, né? Será que nós não somos as ovelhas? Que ela se sentiu ovelha? Eu me senti totalmente uma ovelha perdida agora, depois que você leu o Espírito da Verdade, trazendo para nós, né? Dentro do nosso Consolador prometido, né? Essa mensagem, né? Quer dizer, lá atrás ele estava vindo para as ovelhas, né? Dizendo para os discípulos irem para as ovelhas desgarradas, e aí vem no Evangelho dizendo para nós, né? Que abraçamos a doutrina, as ovelhas desgarradas. Realmente ele chamou assim, né? As ovelhas desgarradas. Somos nós ainda. Somos nós. A partir do momento que a gente conseguir ser um espírito puro, talvez a gente não seja mais uma ovelha perdida. Mas a perdida, não é? Eu me senti assim,
Desde o começo, eu vejo, assim, quando vocês estavam falando, né, aquele povo, assim, buscando, mas sem saber nem o que estava buscando, né, sem nem saber o que estava buscando. Daí Jesus fala, ó, vai de encontro a eles, porque eles estão, assim, querendo, mas nem sabem o que querem ainda, né? E nós ainda estamos também buscando, mas ainda sem ter um chão firme, né? Sem pisar firme, sem ter firmeza nesse caminho, né? Muito bom, querida, muito bom. Eu me recordo de uma imagem de Jesus que eu acho muito bonita, assim, ele com a ovelha nos ombros, né? Ele carregando uma ovelha no ombro, né? Eu acho essa imagem, assim, tão bela, que ilustra um pastor, né? Que está indo em busca daquela ovelha perdida e coloca ela nos ombros, né? Demonstra, assim, Deus, a alegria de Deus, de um pecador sendo convertido, né? Assim como cada pastor se alegra quando encontra a sua ovelha perdida, né? Então me veio essa imagem que eu acho ela linda, essa imagem de Jesus, né? Que muitos retratam com a ovelha nos ombros, né? Ele imitando um pastor, né? Muito legal. Eu já contei essa história, gente, diversas vezes. Quem já ouviu, me perdoe, mas já que a Andrea comentou isso daí, eu vou falar outra vez. Essa imagem do pastor carregando a ovelha no ombro, né, em volta do pescoço, assim, né, é uma imagem que vem da cultura deles mesmo. Quem contou isso foi a irmã Ina, viu? Que era o seguinte, o pastor, ele guardava as ovelhas no aprisco, né? Quando uma ovelha fugia, ele guardava, digamos, as 99 lá no aprisco, deixava todas protegidas, bem acomodadas no aprisco, né? E ia atrás da ovelhinha perdida. Pegava a ovelhinha perdida e trazia de volta para o aprisco. Muito bem. Se, por acaso, essa ovelhinha fugisse pela segunda vez, ele deixava as 99 lá no aprisco, bem acomodadas, né? Bem protegidas, e ia outra vez atrás da ovelhinha que fugiu pela segunda vez. Se por acaso essa mesma ovelhinha fugisse pela terceira vez, ele fazia, a princípio, a mesma coisa, deixava as outras protegidas lá, acomodadas, ia atrás da ovelhinha perdida, mas quando ele pegava a ovelhinha, ele quebrava a perna da ovelhinha. Aí, no mesmo momento que ele quebrava a patinha dela, ele já começava a cuidar da patinha, já fazia o que tinha que fazer com a patinha quebrada, né? Só que essa ovelha, ela não mais conseguia andar, pelo menos por enquanto, né? Então, enquanto ela não conseguisse andar, ele carregava essa ovelha no ombro dessa maneira que você comentou, né? Ele carregava a ovelha. Então, a ovelha, o que acontecia com essa ovelha? Ela ia percebendo que o pastor só queria o bem dela, que o pastor estava cuidando dela, que graças ao pastor ela tinha comida, ela tinha abrigo, e ia acostumando com a voz do pastor, né? E depois que essa ovelhinha voltasse a conseguir caminhar, ela nunca mais fugia do aprisco. Então, é assim, ela contou, e tem tudo a ver com a questão da justiça divina, não é? Porque você se desvia do caminho, Deus te dá uma outra oportunidade para você voltar ao caminho, para você voltar ao aprisco, né? E você ter voltar ao caminho, digamos assim, né? Mas, se você persiste nesse desvio, vamos dizer assim, né? Aí
o que que acontece? Aí vem uma enfermidade mais complicada, uma dificuldade talvez muito grave financeira, enfim, aí vem uma grande dificuldade, né, uma grande prova para você passar, para que você possa refletir sobre o que você faz, o que você, né, refletir e voltar ao aprisco, né, voltar ao caminho. Então, isso é da tradição judaica, é assim que acontecia com eles, né? É por isso que a gente tem muito essa imagem dos pastores com a ovelha no ombro, né? Porque é isso que eles faziam. Olha que interessante. Mas, eu já contei essa história várias vezes. Quem escutou pela terceira, quarta vez, desculpa, hein? Muito boa a história, viu? Não conhecia. Então, tá bom. Bom, vamos prosseguir aqui um pouquinho? A gente só vai voltar a comentar um pouquinho só sobre o chamou a si, porque para enviar esses apóstolos, eles realmente tinham que ter uma conexão muito grande com o mestre, né? Uma conexão muito grande com Jesus, para que pudessem, como está ali embaixo, representá-lo onde eles fossem, né? Então, só vamos ler um pouquinho do que a gente comentou sobre o chamou a si, e depois a gente prossegue. Alguém quer ler, por favor? Quem vai ler para a gente hoje? Renatinha. A Renatinha? Eu estou aqui. Então vai, querida. Vamos lá. Deixa eu ligar a câmera aqui, ó. Não está ligando. Só envia após prescrever-lhes, e também podemos notar que no Evangelho de Lucas temos: e quando se fez dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Chamou para si, representando um conclave, uma reunião onde os clama para que sejam um com ele, para que possam compartilhar com seus sentimentos, com suas ideias e poder representá-lo por onde fossem, pois essa seria a tarefa deles dali para frente. Isso. A gente já comentou isso, mas alguém quer fazer algum comentário? Então vamos seguir. No cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina que significa aluno. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou a diversos lugares para pregarem a boa nova, o Evangelho. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. A missão de Jesus, propriamente dita, começa com a organização do seu colégio apostolário. Apesar dele ter escolhido esses 12, a gente já comentou, inclusive, na semana passada, né? Que existiam muitos outros que acompanhavam, né? E lá em Lucas, no capítulo 10 também parece, também tem lá a missão dos 70, né? Dos 72. Então, aí já ampliou, né? O rol de missionários aí, vamos dizer assim, né? Algum comentário aí? Acho que aí a gente já falou, né? Vamos lá. Estude e viva de Emmanuel. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incessar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir
e servir ao povo que, em todas as latitudes da terra, lhe constitui a amorosa família do coração. E interessante isso aqui, né? Para erguê-los à condição de amigos fiéis, né? Quer dizer, bom, antes disso, né? Ele envia esses apóstolos não para se isentar do trabalho e nem para colocá-los numa prateleira, né? De disposição, né? Em torno de marfim, assim. Mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, erguê-los no sentido de valorizá-los, né? Valorizá-los na condição de amigos fiéis, não só de discípulos, de alunos, de colaboradores, mas de amigos fiéis. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos, né? Lembra? Tem uma parte assim que ele fala isso, né? Que sejam capazes de abençoar, confortar, instruir e servir esse povo que é o quê? Que somos todos nós que estamos nas mãos misericordiosas desse nosso mestre querido, né? Que constitui essa amorosa família do coração de Jesus. Eu acredito, Val, que possa ser os discípulos, né? Que iam se chegando, aqueles que iam se rendendo à palavra de Jesus, né, aos ensinamentos dos apóstolos, e com eles viravam amigos, e seja lá de onde eles fossem, né, dos lugares onde eles percorriam, e esse grupo ia aumentando. Então, lembra a diferença entre discípulo e apóstolo, né? É que o apóstolo, ele muda a vida dele para seguir Jesus. Então, o discípulo, ele está ali para aprender. Então, exato. eu acredito que antes dele ser um apóstolo, ele é um discípulo, que ele vai, ele aprende, e depois ele se torna um apóstolo, que vira aquele amigo do coração, aquele que acompanha, aquele que leva a palavra, aquele que ensina, aquele que conforta, que instrui, né? Muito bem, isso aí. Legal. Muito bom. Algum comentário? Não, esse é o que a gente já leu. Tem mais algum comentário aí? Eu só queria, assim, trazendo isso, né, para nós hoje aí, que somos as ovelhas, o que ele falou e o que ele delegou para os apóstolos, até hoje eles cumprem, né? Até hoje eles estão aí para nos abençoar, para nos confortar, para nos instruir através do que foi deixado, né? Do exemplo da vida deles, né? De tudo, dos apóstolos, né? Que hoje a gente busca conhecer Lucas, busca conhecer Mateus, e conhecendo a vida deles, a gente se fortalece, né? A gente se instrui, né? E a gente tem ânimo para seguir, né? Então, até hoje, esses apóstolos estão aí cumprindo isso, né? Essa palavra do Cristo, né? Certamente. Conosco, né? Certamente todos eles, hoje, continuam como grandes colaboradores da tarefa do Cristo junto à humanidade, né? Então, se, como você falou, a vida deles, o exemplo que eles deixaram, os evangelhos escritos, tudo que eles deixaram, a obra toda, né? Então, quando se fala em obra, não é só, por exemplo, o evangelho de Lucas, né? Mas é toda a vida de Lucas, toda a vida de um Simão Pedro, de um Tiago, né, de um João, toda essa obra deles, né, foi a vida deles, eles deixaram isso como exemplo para a gente, né, como lição para a gente, mas prosseguem trabalhando, prosseguem auxiliando Jesus, certamente, né, na obra que ainda não encerrou, né, conosco. Ô, Val, Oi. Nesse momento, quando Jesus
chama a equipe dos apóstolos para erguê-los, para se tornarem capazes de abençoar, confortar. Me remete assim, Jesus chama-os para si, para lapidá-los, para auxiliá-los nessa elevação, né? Exato. E para depois começar essa obra em duplas, porque, imagina, eram pescadores, né? E de repente, Jesus, o Cristo, me chama para ser um apóstolo, um enviado dele. Será que eu terei capacidade? Será que eu serei capaz? Então, eu acho que nesse momento, Jesus está fazendo essa, digamos, um curso intensivo de transformação, né? Eu esqueci a palavra que eu queria usar, de elevação, né? De formação, de elevação espiritual, né? Não existem vários níveis espirituais que a gente vai tentando galgar. Então, Jesus trouxe-os para si para falar assim: venham comigo, eu os ajudarei a se tornarem capazes de serem os meus enviados, né? Lindo, Silvia, muito, muito bom, muito bem. E a gente só diz que a gente é capaz de fazer alguma coisa quando a gente realmente tenta fazer essa coisa e faz, né? Então o fato dele enviar essas pessoas para uma tarefa é para, inclusive, para mostrar para eles próprios que eles estão sendo, como você falou, estão sendo lapidados, estão sendo formados, estão sendo capacitados, né? E que são capazes, né? É lógico que são capazes, porque Jesus não enviaria se eles não fossem, né? Sim. Mas é muito legal isso que você falou, muito legal, muito lindo, muito bom. Mais alguma coisa? Val. Oi, querido. Essa obra que eu citei há pouco, Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, de João Nunes, ele aborda esse ponto. Ele fala assim: o ministério de Jesus foram apenas 3 anos. Mas não foi só durante 3 anos que os apóstolos, os 12, tiveram contato com Jesus, né? Lá no plano espiritual, eles já começaram a ter esse contato da boa nova do Evangelho, e a missão deles aqui na crosta. E foi aqui a Silvia falou da palavra lapidar. É isso mesmo, porque eles vieram uma pedra bruta, mas já estava ali, né, a semente, já estava germinando. Mas Jesus veio para lapidar aquela pedra bruta e transformar em apóstolos. Por isso, enviados, que realmente eles foram enviados. A diferença de discípulo, que estava ali, né, a semente foi lançada e eles entenderam, mas os apóstolos não, eles veio já com essa missão e foram lapidados por Jesus para continuar com a boa nova. Muito bom, muito lindo. É como descerrar um pouco o véu para eles perceberem o que eles já sabiam. Isso. Né? Com certeza, muito bom. E também eu percebo nessas falas todas de vocês que isso a gente pode transferir para a nossa vida, né? Porque todos nós temos a centelha divina. Então, tá dentro de nós. Então, essa forma da gente se emocionar, de chamar tanta atenção esses textos, os nossos estudos, de certa forma, uma lapidação que a gente está passando, né? É uma preparação para a gente seguir Cristo e se preparar para ser um verdadeiro, né? Nós somos discípulos, né? Nós erramos, mas nós estamos aqui para tentar acertar, para aprender. Então, eu acredito que muitas vezes a gente está sendo representado nesse texto. A gente faz parte, independente da época, as pessoas, a humanidade faz parte desse aprendizado. Nós estamos aqui para isso. O planeta Terra é uma grande escola. A nossa vivência, nossas experiências são uma grande escola. Até mesmo
o que acontece no nosso dia a dia, os aprendizados que a gente tem, que a gente para e pensa qual seria a melhor forma da gente resolver, que a gente se põe numa prece à disposição de Deus para a vida, para poder fazer aquilo que seria melhor para aqueles que estão ao nosso redor, a gente se coloca nessa posição. Então, o estudo é muito importante, a compreensão é muito importante. Muito lindo, muito lindo, Renatinha. E é exatamente nessa condição que você falou, que a gente tem que encarar o Evangelho, né? A interpretação dos Evangelhos, porque quem fala bastante disso também é o Honório, 9 de abril, né? Que numa passagem, você tem que se colocar ali, no lugar daquela figura que está ali, e buscar o que dentro de você tem a ver com aquilo que está sendo dito ali. Foi exatamente isso que você falou, né? Somos nós, sim, que estamos sendo convocados a sair e a confortar, a instruir, a abençoar, a servir ao povo, né? Nós estamos sendo convidados e estamos sendo lapidados na medida que a gente estuda, na medida que a gente tenta, no dia a dia, fazer a coisa certa, né? A gente sempre acorda, a gente sempre sai para o dia de hoje, para o dia de amanhã, sempre querendo acertar, a gente nunca sai querendo errar, né? Às vezes a gente erra, mas a gente sai com a intenção de acertar. Então, a gente está tentando realmente, e esse convite que ele fez aos apóstolos, ele faz para nós, sim, né? Somos as figuras aí que são representadas aí, tanto os apóstolos como as ovelhas perdidas, né? É isso aí, muito bom. E ele finalizando aí nesse parágrafo, nos fala que em todas as latitudes da Terra, né, que constitui a amorosa família do coração. Quer dizer, o início, né, com os apóstolos, da construção da família universal, né, que nós estamos aí aprendendo ainda a entender esse conceito, né, porque ainda somos muito ligados ao consanguíneo, né, à minha família, né, ao meu filho, e a gente vai aprendendo pouco a pouco, né, esse amor que se estende ao outro sem interesse, que vai aos poucos construindo, né. É muito lindo que, como Emmanuel coloca, né, essa construção desses amigos que Jesus constrói, vai construindo a sua amorosa família do coração, né. Muito lindo isso. Muito lindo mesmo. Vamos seguir? Então, realmente, nós vamos entrar agora no versículo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades samaritanas, e ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha aí, vamos lá. A Renatinha vai continuar? Vamos continuar. Então, Tratava-se da primeira missão desses discípulos. Jesus não os enviaria para uma missão que não tivesse ele certeza que os discípulos teriam capacidade para tal. Gentios e samaritanos eram espíritos que ainda eram idólatras, tinham muitos deuses. Seria um trabalho mais penoso para o qual eles ainda não estavam preparados. O apóstolo, que trabalharia com os gentios, ainda estava em construção. Jesus sabia que esse trabalho seria desenvolvido em outra época, sob outras circunstâncias, por Paulo, o vaso escolhido.
Algum comentário? A gente já falou, né, sobre isso aí? Já falamos, não? Já falamos, né? Vamos lá. Lembrando que, quando se fala em Israel, nas escrituras sagradas, considera-se toda a humanidade. As ovelhas perdidas da casa de Israel seriam os espíritos que, apesar do conhecimento da lei, do Deus único, ainda se encontravam desviados do caminho, mas já com um certo preparo para receber a boa nova. Mas, no caso, Israel era conhecido como o povo escolhido, aquele para o qual Deus se manifestou e aquele no qual Jesus escolhe para encarnar. Por que os hebreus foram escolhidos para divulgar a ideia do monoteísmo? Algum comentário? Gente, agora entra a parte do livro A Caminho da Luz. Acho que vários de vocês já leram esse livro, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui, e uma relida, né? E comentar algumas coisas aqui, porque, primeiro que esse pedaço não, esse livro inteiro é fantástico, né? Eu sempre brinco que ele faz parte daquela lista que você não pode deixar de ler antes de desencarnar, né? E é fantástico esse livro, gente. É um livro que tem que ler, não tem jeito. Então, isso está no capítulo 7, o povo de Israel. E eu não peguei o capítulo todo, mas eu peguei alguns pedacinhos aí desse capítulo que fala da escolha do povo de Israel, né? da escolha dos hebreus, né? Por Deus como povo escolhido, né? Lá com Moisés, né? A gente tem que lembrar que os hebreus faziam parte daqueles 4 grupos que vieram de Capela, né? Nós tínhamos o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Eram os 4 grupos, né, de todos os espíritos que vieram de Capela. Formou-se, né, aqui na Terra esses 4 grupos. Então, Israel, os hebreus, eram um desses grupos, né? E, bom, eu não vou falar muito, não, porque eu acho que está aí no texto. Fala, querida. A Zezé está tentando levantar a mão, mas a Val não está te vendo, viu, Zezé? Eu não vejo, Zezé. Depois que eu abro a tela aqui, eu não vejo mais ninguém, Zezé. Fala, querida. Desculpem, eu que cliquei sem querer. Sem querer? Adorei, Zezé. Então tá bom, tá perdoado. Então vamos ler esse trechinho aí do Caminho da Luz, gente, que é muito lindo. O povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável em seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e
e morredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Espera um pouquinho. Então, depois começa outra parte do capítulo, né? Eu vou voltar no slide anterior. Tem algum comentário? Aqui, quando fala mantendo, uma raça mais forte e homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Nesse caso, seria que, como eles vieram de Capela, eles tiveram essas mudanças no perispírito para se adaptar à Terra. Seria isso? Eu acredito que não. Não, eu acredito, Renatinha, não sei o que os outros vão achar aí também, esse povo passou por diversas dificuldades, diversas tragédias, diversas situações muito complicadas, né? Desde a época de Abraão, que o povo hebreu surgiu com Abraão, né? Desde Abraão até Jesus e até depois, né? Na história, eles passaram por muitas dificuldades, mas eles mantiveram, o que eu acredito, esses caracteres aí, é a característica de ter dentro de si a ideia do Deus único, a fé inabalável que esse povo tinha, né, tinha lá suas dificuldades, como fala aqui abaixo a questão do orgulho, né, que foi o maior problema deles, né, mas eu acredito, assim, essa característica nesse sentido que eu entendo, não sei se pode ser isso também. Porque com relação a vir de outro orbe para cá, essas mutações do perispírito, não só os hebreus tiveram, mas todos os outros todos, né, os árias, os egípcios, os indianos, todos eles passaram pela mesma situação, né? Eu fiz um entendimento, Val, não sei se está correto, né? Quando ele fala, constituíram a raça mais forte e mais homogênea. Sem dúvida que a questão do monoteísmo, a interpretação deles sobre a parte religiosa, os unia de uma forma homogênea. Mas, ao mesmo tempo, esse foi um povo que não se misturou com outros povos. Exatamente. Então, ele não permitia, nem geneticamente, que eles fossem miscigenando. Eles não só não aceitavam as ideias, como também não admitiam que o seu próprio povo, ou que os hebreus, em geral, se misturassem com outras raças, com outras concepções. Então, quando ele fala assim, olha, mantendo inalterados os seus caracteres, eu vejo nesses dois aspectos, até genéticos. É muito bem lembrado. Eu me lembrei até, sabe do quê? Um comentário que eu ouvi da irmã Ilha também, sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Eram hebreus que fizeram lá, enquanto estiveram lá, fizeram inúmeras cópias da Torá, né? E tiveram outros documentos diferentes. Mas o interessante é que da Torá, eles copiaram todos os livros da Torá, menos o livro de Esther. O livro de Esther não aparece lá, porque eles não aceitavam que... Por que eles não aceitavam? Porque Esther casou com um rei estrangeiro. Então, vem de encontro com o que você falou,
É. E por ser mulher também, né? Será que não? Não, mulher não, porque Porque a mulher não era outras, tão. não, a mulher não era nada naquela época, né? Não Mas significava as nada. outras mulheres todas do Antigo Testamento aparecem. A única que não aparece é Esther, porque ela se casou com um rei estrangeiro. Então, eles não aceitavam a história de Esther, entendeu? O livro de Esther não aparece no Antigo Testamento, não aparece lá entre os escritos lá, as cópias de Corã. Mas e aí? E no segundo parágrafo aí, o que tem aí? Eles falam do orgulho no segundo, né? A certeza que eles estavam corretos e que a verdade estava nas mãos deles. Nós sabemos a verdade, essa é a única verdade. Então, e eles tinham a missão de divulgar entre os povos. Mas como você também disse aí, ó, eles se fecharam, né? Até hoje é um povo tanto quanto fechado, né? Assim, não é muito acessível não, com outros povos, né? Mas eles se fecharam e não divulgaram a ideia do Deus único para outros povos. Eles guardaram aquilo como um tesouro que era. Eles eram o povo escolhido, então essa verdade é minha e você que se dane aí. Veja você o que você vai fazer aí, porque essa verdade é minha só. E aí, quando você pensa, né? Quando você, então, que Jesus veio com esse povo aí, né? Aí eu lembro, sabe o quê? Quando ele fala que eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os enfermos, para os que não são, né? Não são os sãos que precisam de médico, né? Porque apesar de ser o povo forte, monoteísta, o Emmanuel fala que era o povo mais necessitado, assim, mais necessitado no sentido de que ele era mais orgulhoso. Então, espiritualmente, apesar de trazer a verdade do Deus único, espiritualmente eles eram muito falhos. Pelo quê? Pelo orgulho, pelo exclusivismo, que está escrito aí no fundo, no final, né? Consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo, que eles padecem até hoje, né? Padeceram ao longo de toda a história, por conta desse orgulho. Mais alguma coisa? Vocês me ouvem? Sim, Neto, você está aí, que legal. Boa noite. Estou. Boa noite a todos. Cheguei, mas eu cheguei só com 15 minutos de atraso, tá? A gente vendo essa questão aí dos hebreus, né? E nós que temos a certeza da reencarnação, a gente pode verificar não lá entre eles hoje, mas entre outros povos em outros países, tá cheio de hebreu, viu? Tá lotadinho de hebreu ainda querendo ter a posse de Deus para cada um para si. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se a gente observar bem, dentro do próprio movimento espírita, a gente vai encontrar esses nossos amigos também, viu? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, para a gente não cometer os mesmos erros de quando nós estávamos lá na condição de hebreu, né? E hoje, assim, não talvez talvez não dito no Evangelho segundo o Espírito. E se a gente não olhar dentro, olhar para, pode incorrer nesse erro de ter
o exclusivismo, né? De ser exclusivista, de achar que Deus é posse de um único contexto religioso, de um único grupamento religioso, né? A gente ainda enxerga, ainda vê muito isso nos dias atuais, fora do movimento lá dos judeus. Bem lembrado, bem lembrado. Que como você falou, né, a nossa condição de aceitar a reencarnação, a imortalidade da alma, para muitos aí dá desperta um orgulho, né, como quem diz, eu sei a verdade, né, você aí, coitado. Um ar de superioridade. Um ar de superioridade, né, que a gente tem que realmente tomar cuidado. O que existe por aí, existe mesmo. Podemos seguir? Monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômadas e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando como a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injustiças e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida e foi ainda, sob o palio da sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. E aí, algum comentário? Eu só queria, quando ela leu lá atrás, né, que Emmanuel fala, né, um povo notável, apesar do seu orgulho, apesar de toda a sua esse lado deles, né, de exclusivismo, de orgulho, de raça pura, de não querer se misturar, eles tinham firmeza, né, na existência do Deus único. Foi isso que eles conseguiram, foi por isso que eles conseguiram, né? E ele está dizendo aqui que a gente deve a eles, né, apesar de todas as dificuldades dentro ainda do apego à matéria, de tudo que tinha, né? Que eles tinham, né? Do orgulho da raça, mas tinham a certeza do Deus único, né? Então, aí foi que Jesus pôde amparar, pôde alimentar isso aí para que fosse adiante, né? Não o monoteísmo fosse firmado na humanidade, né? Ficasse firme, né? Senão poderia, seria mais difícil, né? Se não fosse essa, vamos dizer, teimosia, né? Deles na certeza do Deus único, né? Essa fortaleza espiritual que ele fala aqui no começo, né? Isso. Essa fortaleza espiritual. E nós devemos a ele, sim, nós temos que agradecê-los, porque graças a ele que nós temos hoje, que chegou até nós,
Tudo isso que chegou a revelação do Deus único, a gente deve a eles, né? A gente deve a eles. Toda a sabedoria que existe, não só na Torá, mas em todos os profetas, todos ali, que nós devemos a eles, né? Eu acho que é muito importante também o que o Neto falou sobre essa relação de respeito às religiões, né? Que nem Gandhi, ele era hinduísta, mas quem que ele tinha como o maior dos mestres? Jesus, né? Divaldo Pereira também, ele foi à Índia para ter a bênção, né, de um outro indiano lá. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Quem de nós não admira a Madre Teresa de Calcutá, né? As belas palavras do Papa, desse Papa atual. Então, a gente tem que respeitar, porque Deus realmente, ele é único, né? Independente da casa, né? Que a casa está dentro de nós, mas umbandistas, evangélicos, católicos, budistas, a gente tem que respeitar, porque é o mesmo Deus. Com certeza. E uma coisa que é importante, né? Viu, Val? Uma coisa que é importante a gente ressaltar nisso também, porque eles romperam com uma cultura, que era a cultura de cultuar vários deuses, né? E aí você entrar com uma ideia diferente, porque as ideias novas sempre mexe com aquela cultura que se sobrepunha às demais, né? Então, à medida que você entra com uma ideia nova, aquilo vai causar muito ribuliço mesmo, né? Vai causar desconforto em muitos, porque vai mexer não só com a questão orgulhosa de cada povo, né? De cada um como vivia lá em sua época, mas vai mexer em outras coisas, em outros interesses também daqueles que dominavam lá na época, né? Então, essa mudança de cultura, essa mudança de paradigma, ela é muito forte e sempre traz desconforto para quem está na sua zona de conforto, né? Muito bom. Muito bom. Hein, Val? Oi. Eu estava aqui refletindo no seguinte, né? Porque Jesus precisava, né, para jogar a semente de um solo, né? Porque a importância desse povo e a fortaleza, né, dessa crença no Deus único é que fez deles o povo escolhido. Porque ao jogar suas sementes, Jesus tinha que ter um solo fértil. E eles apresentaram esse solo fértil para ele, né? Porque foi a partir dali que essa disseminação do Deus único se fez maior e foi disseminada, né, e está sendo até hoje, né? Então, o mérito desse povo é muito grande, né? Então, apesar de todo o seu orgulho, de todas as suas dificuldades e tal, mas esse senso comum deles no Deus único fez a diferença. Então, a gente pensa assim, né, da importância do propósito, da ideia, né, do foco, o foco no essencial, né? Eles tiveram esse foco no essencial. E, às vezes, a gente se perde, né, ao longo do caminho, se perde do foco essencial que nós devemos ter na vida, né? E essa lembrança desse capítulo aqui vem muito, Caminho da Luz, né? Vem muito a propósito para
firmar isso aí em nós, né? A importância da gente ter esse propósito, porque muitas vezes faz a diferença, né? E esse povo, apesar de ainda não ter acreditado que o Messias chegou, né? Eles estão aguardando o Messias, né? Mas tem os seus méritos ao longo do mundo, que onde eles chegam, eles plantam coisa boa, né? É impressionante a cultura, os desenvolvimentos da medicina e tudo mais. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo povo judeu. Muito bem lembrado, Zezé. Eu também tenho um respeito muito grande por eles. Realmente, onde eles plantam, a coisa flui, né? Lembrando que Nova York foi fundada por judeus que saíram aqui se eu não me engano, de Recife, né? Recife, Fortaleza, não sei. Saíram daqui no Brasil. Mas isso que você falou da semente, tudo bem, tá aqui nessa parte aqui, ó, porque a escolha de Israel, porque que a questão do solo fértil, né, que você comentou, eu acredito que ele vai falar aqui. Acho que a gente lê só isso aí, depois a gente para. Vamos ver só esse pedacinho aí? No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. A cada século, renovam-se as profecias e cada tempo a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado. Dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa, muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humanidade e de amor. Mas você sabe, viu, Zezé, que existe já dentro do judaísmo, existem várias fatias, vamos dizer assim, do judaísmo, né? Mas existe a parte do judaísmo messiânico, né? Do judaísmo que já aceita Jesus como o Messias, né? Existe e já é bem grande esse movimento aí. Mas, algum comentário a respeito daqui, gente? Não? Sem comentários? Eu vou encerrar aqui. Agora eu vejo todo mundo. E agora? Algum comentário para finalizar? A gente já está 22 horas. A gente para por aqui. Na semana que vem a gente prossegue.
Eu tenho um comentário. Por favor, faça. Por que o Walter ficou tão quietinho hoje? Tinha que mexer ele, né, irmão? Saída pela direita. Ah, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento para a gente. Depois a gente continua batendo papinho. Quem gostaria de fazer a prece? Vou pedir para quem hoje? Vamos ver. Ledinha, querida, você faz para a gente a prece de encerramento? Por favor? Faço. Então, vamos. Acho que a palavra que eu tenho assim dentro do meu coração hoje é gratidão. Gratidão por tudo, por todo esse aprendizado, pelo Evangelho do Cristo que nós estamos buscando, pela presença do Mestre, porque sabemos, e hoje ainda foi falado, né? Quando 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também estarei. Então, com certeza, da presença do Mestre, nós agradecemos e reiteramos aqui o nosso esforço, a nossa vontade, para que possamos realmente não seguir somente as palavras, mas seguirmos também os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações e o seu amor por todos nós. Que esse amor nos envolva, nos fortaleça em nossos propósitos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pelo nosso ontem, pelo nosso hoje e também, Senhor, pelo nosso amanhã. Assim seja. Graças a Deus.